Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju, a gente está estudando as escolas literárias e hoje nós vamos falar sobre o parnasianismo. A gente já falou sobre o realismo e sobre o naturalismo, e como eu disse nas últimas aulas, eles aconteceram ao mesmo tempo, então eles têm o mesmo contexto histórico. Tanto que nesse vídeo não vai ter contexto histórico, porque é o mesmo, gente. Depois assistam a aula de naturalismo e realismo para ficar ciente do contexto histórico, tá bom? Então vamos lá. Gente, qual que é uma das principais características do parnasianismo? Vocês não vão acreditar, mas Grécia e Roma estão de volta. De novo, o aluno que já estudou o classicismo, o arcadismo, ele já está cansado, né? Por quê que Grécia e Roma sempre voltam? Gente, porque um clássico é um clássico. Eu lembrei agora de um professor meu que eu tive que foi muito especial pra mim, que ele era professor de biologia e química, né, que é o Vinícius. Enfim, vocês não conhecem, mas e provavelmente ele não vai ver esse vídeo, mas eu lembrei da lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Sim, eu tô colando. Mas que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E acaba que na literatura também. Então, gente, Grécia e Roma voltou 1 milhão de vezes e vai continuar voltando sempre, tá? Então sempre vai ter, eles sempre vão, assim, né? Até então, eles sempre têm nos influenciado. Então, gente, por que que o parnasianismo tem esse nome? Bom, o Monte Parnaso era um monte consagrado a Apolo, que é o deus Sol, e as suas musas. Se você não sabe o que é uma musa é uma mulher, né, uma figura feminina, uma entidade espiritual feminina grega, que traz inspiração. Então tem a musa da dança, a musa da música, a musa da poesia religiosa, são 9 musas no total. Então, e o Parnassian, ele volta, né, com todos esses ideais da Grécia e Roma também. E quais são suas características, né? Oposição ao realismo e naturalismo. Então, se vocês assistiram a aula passada, vocês sabem que o naturalismo é um desdobramento do realismo, tá? E então, e também, né, do romantismo. Eles são contra tudo isso, toda essa exacerbação de sentimentos, tá? Principalmente no naturalismo, né, e no romantismo, que mostram essa questão de cheiro, do corpo, de morar em lugar sujo. Não, o parnasianismo não quer saber disso, gente. O parnasianismo quer saber dos deuses, das musas, da inspiração e tal, né? Então, só que o realismo e o naturalismo tiveram um papel mais importante na prosa. Tanto que a gente falou foi de Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Cortiço, que não são poemas, né, gente? São livros em prosa. Então, as características do romantismo continuavam fortes na poesia. E o parnasianismo, ele também não vai ser forte na... Gente, ele não vai ser forte na prosa, ele vai ser forte na poesia. E, enfim, vamos saber mais um pouquinho. Ele procurava uma identificação maior com a burguesia e com o proletariado. Se vocês lembrarem, o naturalismo e o realismo propunham justamente o contrário. Né? Eles começam a contar a vida de indivíduos comuns, né? A vida no cortiço. E o parnasianismo não. A gente gosta é de gente rica, famosa, cheirosa e que tem muitos bens materiais legais para a gente falar. Linguagem objetiva, sem frufru do romantismo. Equilíbrio das formas, o que vai levar à volta dos sonetos, né? Os sonetos também sempre voltam. E eles também acreditavam na arte pela arte. Você lembra que os naturalistas e realistas acreditavam que a literatura tinha uma função social? Os parnasianos não. Não, a arte existe para ser bonito mesmo. Não tem que ter função. É a arte pela arte. A gente faz porque a gente gosta de arte. Não é para levar uma mensagem maior. Não é nada disso.
E o poeta como ourives, né, gente? Ourives é aquele artesão que trabalha com ouro. Então, eles se consideram, assim, os ourives das palavras e tal. E a volta do paganismo, né? Porque Grécia, pagão, não é cristão, tem a questão dos deuses, das musas e tudo mais, inspiração e... Enfim, vamos lá. Além disso, também tá em voga assim, o controle dos sentimentos, tá? Sem exacerbação. A gente não gosta de exagero. Exagero é coisa de gente de novo rico. E o materialismo, tanto que eles vão ter poemas sobre objetos materiais. E além disso, eu gosto do parnasianismo porque tem muita treta, né? E quem não ama uma treta entre escritores? Porque eu adoro. Então tem a Batalha do Parnaso. O que é isso? É uma guerra que teve entre, né, sei lá, no tempo dos gregos? Não, não é nada disso. A Guerra do Parnaso é uma discussão, uma implicância que acontecia, que era publicado nos jornais do Rio de Janeiro, entre os românticos realistas e os parnasianos. Então era briga, enfim, alfinetadas e tudo. Eu ia falar facada, mas facada é um pouco forte, né? Não é facada, eles ficavam se alfinetando. Só que acabou que isso foi até bom pro movimento deles, porque ajudou a chegar mais nas pessoas, sabe? Quem não gosta, né? Vou abrir entre escritores. Entre escritores, gente. Então, voltando ao parnasianismo, né? Quais são os principais autores e obras? Bom, o parnasianismo vai se iniciar com o Teófilo Dias, sua obra Fanfarras, mas o principal autor é o Olavo Bilac. O carro do abacaxi tá passando, gente, então licença. Mais ou menos 1 milhão de anos depois, eles foram embora. Porque eles gostam de parar na frente da minha casa, né? Não bastasse passar na minha rua. Mas tá bom, né, gente? A gente também é humilde, a gente também tem carro do ovo passando. Mas então vamos lá. Vamos voltar para o parnasianismo. E como eu ia dizendo, o Olavo Bilac é o principal, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar dele, ficou conhecido como Príncipe dos Poetas. Ele e alguns outros parnasianos ganham esse título. Eu nunca tinha entendido isso, mas aí eu fui pesquisar e é porque era uma revista que dava esse título. Então, tipo assim, era como se fosse um prêmio que você ganhava. Então, ele ganhou esse título, aí tem a obra dele toda e é isso. Mas eu gostaria de falar sobre mais uma pessoa com você. Bom, como vocês podem ver, o nome dela é Francisca Júlia. E ela foi uma escritora. Ah, tá. Vou falar pra vocês. Eu esqueci de comentar antes, mas tanto o Olavo Bilac quanto vários outros escritores do Parnasianos, eles foram os fundadores da Academia Brasileira de Letras. Que legal, né? Mais ou menos. É porque a Francisca Júlia foi uma autora parnasiana da época. E apesar de ela preencher todos os requisitos, ela não foi aceita na Academia Brasileira de Letras por ser mulher. Então é muito complicado, né? Porque os autores, né, de forma geral, são pessoas revolucionárias e tudo, mas até que ponto, né? Porque não deixaram ela entrar. E sim, eu fico revoltada, por isso estou falando sobre isso na minha aula. E também depois a gente vai ver um poema dela, né? Pra vocês verem que ela era feia. Bom, primeiro, então, a gente vai ver que eu acho que é um dos mais conhecidos do parnasianismo. Lembra que eu falei sobre o materialismo, que eles gostavam de objetos e tal, exóticos, caros e tal, eles chegavam a compor poemas sobre isso. E aí, tem esse poema que se chama Vaso Chinês. Então, vamos ler. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o, casualmente, uma vez, de um perfumado. Contador sobre o mármor luzidio, entre o leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado. Nele pusera o coração doentio, em rubras flores
de um sutil lavrado na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste, a desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente, acaso vendo, sentia um não sei o que, com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. Então, vamos ver, se vocês se lembram. Quando um poema tem 2 quartetos e 2 tercetos, esse poema é um soneto. Isso mesmo. Então, isso é um soneto shakespeariano? Não, isso é um soneto clássico, tá? O soneto shakespeariano é diferente, eu expliquei lá na aula do classicismo. Então, aqui a gente pode ver as rimas, né? Desventura com figura, mandarim com chin, vêndua com amêndoa, né? Essas rimas que são rimas interpoladas, enfim. Enfim, eles gostam muito de rimas, eles gostam muito de usar palavras difíceis. Lembra que eles são contraste com o naturalismo? Então, se o naturalismo gosta de usar palavras fáceis e óbvias e ok para todo mundo entender, o parnasianismo gosta de usar, tipo, mármore luzidio para falar mármore brilhante. Entendeu? Eles gostam de dar uma complicada, porque o poeta é um ourives, ele não é qualquer um. Ele tem que complicar mesmo, tá? Isso aqui não é pra gente pobre, tá? O que um pobre vai entender de vaso chinês? Nada. Então, realmente o público-alvo deles não são as camadas mais populares, igual no naturalismo, tá? Então, isso aqui é um soneto. Vamos ver, então, mais um soneto, dessa vez da Francisca Júlia, que se chama Musa Impassível. Essa é a parte 2, tá? Esse é até bem legal, o outro, assim, né, gente? Sem fazer juízo de valor, mas eu não gosto tanto de um poema sobre um objeto, né? Mas o parnasianismo vai ter muito disso, né? Poemas sobre objetos raros e tudo. Sei lá, se fosse hoje, talvez eles fariam um poema chamado iPhone 11. O iPhone 11, sabe? Não me toca tanto. Esse enfim, né? Mas não que a minha opinião não vale alguma coisa. Mas, enfim. O Musa Impassível, eu acho ele bem interessante. E aí, o que tá em vermelho é que eu coloquei as coisas do mundo greco-romano que ela vai citar, tá? Inclusive, gente, se você não entende muito de Grécia e tal, vai lá Percy Jackson. Eu sei que eu já falei isso antes, mas aproveita a quarentena, os livros são fáceis e eu acho que tem muita coisa sobre a cultura grega que vocês podem aprender de um jeito fácil. Eu mesma já li todos, e são livros bem, assim, legais, assim, não é? Ai, que obra de arte, não é, mas é bem interessante para aprender mais sobre os deuses e tal, e nunca mais errar classicismo, arcadismo e nem parnasianismo. Então vamos ler. Ó musa, cujo olhar de pedra que não chora, gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca. Dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca. Leva-me longe, ó musa impassível e branca. Longe, acima do mundo, imensidade em fora, onde chamas, lançando ao cortejo da aurora, o áureo plastro do sol nas nuvens solavanca. Gente, esse é o primeiro, isso também é um soneto, tá? Esses são os dois quartetos. Vamos analisar um pouquinho, tá? Ó, musa lembra uma entidade da religião grega. Musa impassível e branca, como é que é? Olhar de pedra. Por que olhar de pedra? Bom, provavelmente uma referência às estátuas gregas, né? Que eram, né, de pedra e não choram. E, enfim, e olha a escolha de palavras também. O áureo plastro do sol nas nuvens solavanca. Não dá para dizer que isso é uma linguagem simples, né? Não era na época, imagine hoje. Enfim, vamos passar para os dois tercetos, tá? Transporta-me de vez numa ascensão ardente, a deliciosa paz dos olímpicos lares, e onde, num longo olhar, desculpa, gente, a deliciosa paz dos olímpicos lares,
onde os deuses pagãos vivem eternamente, e onde, num longo olhar, eu possa ver contigo passarem através das brumas seculares os poetas e os heróis do grande mundo antigo, tá? Então esse poema é muito legal porque ele traz muitas coisas do mundo antigo de uma forma, apesar da escolha de palavras ser difícil, é óbvio sobre o que ela está falando. Olímpicos lares, quem mora no Monte Olimpo? Os deuses. Os heróis, né, gregos, Homero e tal, e grande mundo antigo, ou seja, qual a opinião dela sobre o mundo antigo, que é grande, né, que é maravilhoso. E, gente, apesar de esses três movimentos falarem muito sobre a mesma coisa, esses três que eu falo é o classicismo, arcadismo e parnasianismo, como que se faz para não confundir? Primeiro, classicismo é Europa, não tem manifestação aqui no Brasil de classicismo, tá? Então, Europa começa na Itália, Leonardo da Vinci e tal. O arcadismo, apesar dele falar muito sobre os poetas gregos também, ele vai sempre ter um ar pastoril, tá? Sempre vai falar de pastores e não sei o quê. E o pastora, lembra? Chama a crush de pastora. E já o parnasianismo, ele tem essa vibe mais de palavras difíceis, fala também sobre objetos. Nenhum outro movimento vai falar de objetos, tá? Gente, então esse foi o parnasianismo, tá? É a terceira escola literária dessa fase, né? Realismo, naturalismo e parnasianismo. Vamos lembrar que o parnasianismo vem para se opor ao realismo e ao naturalismo e também ao romantismo na poesia, tá? Que eles vão se destacar muito mais na poesia. Tretas, né? Entre os autores do parnasianismo e do realismo. E, gente, é isso, tá? Então, esse foi o parnasianismo. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima aula.